Bolsonaro rebaterá críticas em discurso em Assembleia na ONU. O presidente Jair Bolsonaro usará o discurso de abertura nos debates da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, amanhã, dia 22, para rebater críticas de que o governo brasileiro segue inerte na questão ambiental. Bolsonaro mais uma vez deve afirmar que há uma perseguição contra o Brasil. Em seu pronunciamento, o presidente também argumentará a favor da atuação do seu governo no enfrentamento à Covid-19, que adotou diretrizes contrárias às recomendações de autoridades sanitárias. Bolsonaro tem repetido que o país foi um dos que melhor enfrentou a crise. Só não foi melhor porque o STF fez o favor de passar o poder para governadores e prefeitos, né? A segunda participação de Bolsonaro na convenção ocorrerá de modo virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. Notícia aqui do Terra, tá, gente? Por isso que tá com essa... Oi, Ítalo, olha só. Por isso que esse texto tá estrogenado. O Bolsonaro, às vezes, pra mim, ele tá parecendo... Sabe aquela mulher gostosa pra caramba, que se sente gordinha, que se sente não tão sexy assim, sabe? Falta autoestima no Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu muita autoestima. Eu falei ontem aqui, eu fiz uma crítica que algumas pessoas não entenderam, que o presidente Bolsonaro, ele falou antes do Trump contra o comunismo, de modo peremptório, nominal, né? Você citar a palavra ali, eu estou lutando contra os comunistas, contra os socialistas, né? E o Bolsonaro não está tirando vantagem disso. O Trump agora está usando isso o tempo todo, né? A América contra o socialismo era o lema, foi o slogan do CPEC. O Trump está fazendo discurso assim, dia e noite aqui contra o Joe Biden, e falando que ele é um socialista, que ele vai tirar emprego dos americanos, que ele vai atrapalhar o trabalho aqui nos Estados Unidos e que ele vai vender os Estados Unidos para a China. Bem, quem primeiro falou isso? Foi o próprio Bolsonaro. Ou seja, o Trump está indo numa via que primeiro o Bolsonaro abriu. O Bolsonaro falou disso primeiro, de modo mais firme, mais claro, mais conciso. E o Bolsonaro não tira vantagem disso, cara. O Bolsonaro teve um dos melhores, no mundo inteiro, né, um dos melhores reações com relação ao vírus chinês. A economia brasileira, as economias nos países todos estão quebradas, né, estão com dificuldade, taxa de desemprego alta, alguns caíram na inflação, né, alguns países estão quebrando por completo. O Bolsonaro conseguiu manter isso, não tira vantagem disso. E, de novo, né, fica aquela situação onde você tem que ficar se desculpando, né? Quando você é acusado de algo absurdo, e sobretudo porque quem está te acusando, na verdade, deveria te ser acusado no seu lugar, ou seja, quem está falando que você tem que ser réu é a pessoa que precisa ser réu, não você, né? Não você. O Bolsonaro precisa jogar na cara da ONU, assim espero, né? Eu não sei se esse novo perfil Paz e Amor aí vai fazer isso, mas o Bolsonaro tem que jogar na cara da ONU que ele mantém muito mais a defesa do meio ambiente sadia, né? Não uma defesa falsa, né? Fake, do que China, Rússia, né? Venezuela, alguns países da Europa que estão ali numa linha socialista. Então, assim, o Bolsonaro, eu espero muito que o Bolsonaro acorde e saia desse sono profundo, né, de simplesmente promover-se como uma empreiteira. O Bolsonaro é muito mais do que isso. É muito mais do que isso.